Então, Raízes Eternas, Lições Milenares para o Lar que Floresce. Primeira mensagem, Shalom Bayit, fruto da paz no lar. Diga comigo assim, Shalom Bayit. Eu quero que você grave isso. Frutos da paz no lar. Amém? Salmo 34, 14. Está escrito, afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e empenhe-se por mantê-la. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e mantenha e empenhe-se por mantê-la. Então esse versículo nos ensina uma coisa. Primeiro você precisa se afastar do mal. E ao se afastar do mal, você precisa fazer o bem. Porque quando você se afasta do mal e faz o bem, você já começa a criar um ambiente de paz. E aqui está escrito, busque a paz. Então a paz não é algo que acontece por acaso. A paz não é algo que vem sozinha. Mas a paz ela deve ser perseguida, deve ser buscada. Busque a paz. E uma vez que encontrou essa paz, está escrito, empenhe-se por mantê-la. Porque ao alcançar a paz, você vai precisar lutar para mantê-la. Ao alcançar a paz, você vai precisar se empenhar para manter essa paz. Amém, gente? E às vezes a paz só é alcançada por meio da guerra. Às vezes a paz só é alcançada através da luta. Então lembre-se, é preciso lutar para alcançar a paz no lar. E uma vez que você alcança, é preciso se empenhar para manter essa paz. Amém, gente? A palavra de Deus fala que existem nomes redentores de Deus. E um desses nomes é Jeová Shalom. E quando você fala Shalom, a gente fala, traduz a palavra Shalom por paz. E não está errado. Shalom, uma tradução simples e pura dela, da palavra, é paz. Mas nenhuma palavra do hebraico pode, ou é possível traduzir essa palavra com uma única palavra. Porque a língua hebraica é uma língua muito diferente da nossa. Não existem, por exemplo, vogais no hebraico, né? São só consoantes. Então, quando você traz para uma língua ocidental, você traz para uma língua latina como a nossa, que é cheia de vogais, você não consegue traduzir algumas palavras do hebraico com uma única palavra. É fato que Shalom quer dizer paz. Mas quando você vai fazer uma transliteração da palavra Shalom e vai trazer os significados dela para a língua portuguesa, você precisa entender que Shalom, para o povo de Israel, Shalom, na visão de Moisés, quando escreve, Shalom, na visão do povo hebreu e eu vou trazer esse ensinamento. Shalom é nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Então veja, Shalom Bayit, o fruto da paz no lar, começa conosco entendendo que um ambiente de paz, Shalom, é um ambiente. Shalom, nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. E quando você olha de uma forma terrena e humana para essa explicação, logo você imagina que nada faltando é coisas faltando, nada quebrado, coisas quebradas, e nada fora do lugar, as coisas fora do lugar. Mas é preciso entender que nós não servimos um Deus de coisas, nós servimos um Deus que se importa com pessoas. E quando Deus fala Shalom, nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar,
ele não está falando pura e simplesmente das coisas, mas ele está falando das pessoas. Em outras palavras, Shalom dentro de mim é em mim nada faltando, em mim nada quebrado, em mim nada fora do lugar. No contexto familiar, nada faltando. Não o feijão, o arroz, Deus também não vai deixar faltar isso. Não um eletrodoméstico quebrado ou um sofá fora do lugar, mas dentro da estrutura familiar, nada faltando. O amor, a paz, o companheirismo, o respeito, a fé, o compromisso, nada quebrado, relacionamento, respeito, união, nada fora do lugar, a posição, a estrutura da família, como Deus fala, pai, mãe, filhos, marido como provedor, protetor, esposa como auxiliadora, filhos respeitando o pai, nada fora do lugar. Então, um ambiente de Shalom, Bait, um ambiente onde o fruto da paz no lar é vivo, é um ambiente onde as coisas estão em segundo plano e as pessoas estão em primeiro lugar. Não são as coisas da casa que vão trazer a paz para o lar, mas é essa estrutura, essa bênção de Deus em você e dentro do seu lar, na sua família. Amém, gente? Então, dito isso, eu inicio aqui, Provérbios 17:1. Não precisa pôr na tela, mas se você tem a Bíblia, pode abrir comigo. Está escrito assim: melhor é um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma casa cheia de banquetes e contendas. Quem escreve é Salomão. Melhor é um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma casa cheia de banquetes e contendas. Salomão está dizendo que as coisas não trazem paz. O dinheiro não traz a paz. Com isso ele não está dizendo que dinheiro é ruim, foi o homem mais rico do mundo. Mas ele está dizendo que não é o dinheiro que traz a paz. Não são as coisas, o luxo, o banquete. E ele fala que seria até melhor um pedaço de pão seco com paz do que uma casa cheia de dinheiro sem paz. Então veja como é importante você buscar a paz. Por isso que o salmista escreve: afaste-se do mal, faça o bem, busque a paz e empenhe-se por mantê-la. E é o que nós vamos fazer a partir de hoje. Amém, gente? Existem alguns ladrões da paz no lar. E esses ladrões, eles se infiltram dentro da família, eles se infiltram dentro do ambiente familiar, de forma sorrateira, devagar, escondido. O que destrói Shalom Bait? O que destrói o fruto da paz no lar? Eu quero iniciar dizendo que o primeiro ladrão da paz é a falta, são palavras destrutivas e a falta da comunicação. Um lar onde as palavras são destrutivas, palavras de xingamento, palavras de humilhação, palavras de julgamento. Lar onde palavras são como armas, é um lar onde esse ladrão já entrou e começa a roubar a paz do lar. Palavras, elas têm muito poder. Veja, está escrito, Provérbios 18:21, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. As palavras que saem da minha boca são como armas, ou são como remédio. Como você tem usado as palavras na sua casa? Como tem sido a comunicação dentro do seu lar? Como você tem agido? Como você tem comunicado? Como você tem se comportado? Porque veja, o casal, ele se tornou uma só. Uma só. Uma só. Isso é um mistério, não é? Porque são dois ainda, mas ao mesmo tempo são um só.
E aí você precisa aprender a se comportar como um. E a comunicação é extremamente importante nisso. O diálogo. E a comunicação respeitosa, com palavras respeitosas, vou falar disso depois. Mas é preciso romper com as palavras destrutivas. Romper com a falta da comunicação. Eu já falei aqui no namoro, é interessante isso, a pessoa namora, né? Os bichos do namoro é tudo pequeno, né? É minha gata, né? E não é nem minha gata, é minha gatinha, né? O meu gatinho. Ô Irã, você ouvia falar gatinho quando você namorava? Meu amor, você é mais chique, né? Mas quando casa, os bichos crescem, deixa de ser gata, gatinho, vira vaca, burro, né? Jumento, cavalo. As palavras destrutivas destroem muitas famílias. Você não é capaz, você não pode, não é para você. Eu já falei que você não vai conseguir. E essas palavras vão minando o relacionamento. O segundo ladrão da paz dentro de um lar é a falta do perdão. Ressentimentos acumulados. Porque, entenda uma coisa, o perdão é algo, e vou falar disso também na segunda parte da mensagem, mas o perdão é algo que tem que ser praticado de imediato. E às vezes você vai adiando o perdão. Você vai adiando perdoar. A Bíblia diz assim: não se ponha o sol, não se põe o sol sobre a sua ira. Olha que coisa. O que está escrito é: não vá dormir irado, não vá dormir magoado, não vá dormir com raiva. Não vá dormir, eu falo para os casais da igreja que não vá dormir de mal, né? Fique de bem. Amém, gente? E muitas vezes adiar do perdão vai fazendo com que raízes de amargura comecem a nascer dentro do casamento ou dentro da casa. Filhos que não conversam com pais, pais que não conversam com filhos. É impressionante isso, porque, meus queridos, nós vemos hoje famílias que estão desfaceladas, né? Com pais que têm mágoa de filhos, filhos que têm mágoa de pais. E é preciso romper com essa falta de perdão. É preciso deixar esses ressentimentos que se acumulam ao longo de uma vida. E já foi provado que uma pessoa que acumula raiz de amargura, uma pessoa que acumula ressentimentos, mágoas, ela adoece. E isso é científico. Uma pessoa que está magoada, uma pessoa ressentida, o cérebro dela libera informações para o corpo e o corpo produz células cancerígenas. E toda a química do corpo começa a adoecer, o corpo adoece, a alma adoece, a pessoa fisicamente adoece. Tudo porque não consegue, ou não aprendeu, ou não decidiu praticar o perdão. Então, um dos ladrões da paz, além das palavras destrutivas, da falta de comunicação, também é a falta do perdão. São os ressentimentos que se acumulam. Olha o que está escrito, Efésios capítulo 4, versículo 31. Livrem-se. Olha o que está escrito, livrem-se. Está escrito o quê? Livrem-se. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, bem como de toda maldade. Sejam bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. O rancor impede que o amor flua. O rancor trava as bênçãos de Deus. Pequenos desentendimentos, quando não resolvidos, se tornam muralhas entre os membros da família. Por isso é preciso resolver. Amém, gente? Pequenos desentendimentos é preciso. Eu vejo, uma vez eu atendi 2 irmãos, olha que coisa.
Eles não se falavam há mais de um ano. Não se falavam há mais de um ano. Aí quando eu fui atender, é porque um deles tinha comido o lanche do outro. É sério. O irmão tinha comprado o lanche, deixou lá na geladeira, quando foi comer não tinha mais. Parece que é brincadeira. Mas sabe de quem eu me lembro? De Jacó e de Esaú, irmão. Aí eu preguei Jacó e Esaú para os dois. Eu falei, tem dois irmãos parecidos com vocês. Mas você acredita? Só consegui atender porque a mãe não aguentava mais, obrigou a atender os dois. Obrigou, ameaçando de castigo. Aí eu lembro que eu comecei o atendimento falando assim, eu sou o castigo dos vocês dois. Mas você entendeu? E às vezes pequenos desentendimentos não resolvidos se tornam muralhas entre membros da família. Terceiro ladrão da paz, a falta do tempo para Deus e a falta de tempo para a família. Olha o que diz Eclesiastes 3:1: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Quando a casa está desorganizada espiritualmente, emocionalmente, o estresse se instala lá dentro. É preciso, eu vou falar do tempo depois, na segunda parte, mas é preciso, irmãos, organizar o tempo. E aí talvez você fale assim, mas eu não tenho tempo. Irmão, tempo é uma coisa que todo mundo tem igual. Desde o presidente dos Estados Unidos até eu e você, qualquer pessoa do mundo tem igual, 24 horas por dia. E aí eu vou priorizar o tempo dentro daquilo que eu acredito que faz sentido para a bênção de Deus na minha família. Dentro daquilo que eu acredito que é prioridade, que é indispensável. Amém, gente? Então, a falta do tempo para Deus, para a família. Quarto ladrão da paz, influências negativas e comparações. Dentro de uma família, não deve haver influência. A Bíblia diz, né, as más companhias corrompem os bons costumes. Mas hoje, às vezes o filho não está na rua com uma pessoa, a gente falava assim, né? Aquele amigo lá é mal encarado, né? Não falava assim antigamente? Olha, aquele ali é mal encarado, aquele ali não fui com a cara dele. Às vezes o filho não sai de casa, mas ele está rodeado de más companhias através da internet. A internet, as redes sociais hoje são um perigo. E influências negativas destroem uma família. E é preciso você cuidar disso. E também nós nos blindarmos de influências negativas, até mesmo através das redes. Tome cuidado com aquilo que você vê. O que os seus olhos, o que a sua retina toca, fica por 20 até 24 horas no seu cérebro, de forma inconsciente. E aí às vezes a pessoa ela passa um dia estressada, ela passa um dia oprimida, ela passa um dia nervosa, mas porque ela só vê coisa negativa na internet. E na internet não tem coisa boa não, irmão. Tem pregação, tem palavra de fé, tem coisas boas. Mas quando você está ali, sempre as páginas vão recomendar para você conteúdo tóxico também. E uma vez que tocou na sua retina, ficou na sua mente. Existem pessoas estressadas hoje, angustiadas hoje, preocupadas hoje, não sabem por quê, mas é porque só estão vendo coisas negativas, as influências são negativas. E também é preciso evitar dentro de um lar as comparações. A sua família é única, o seu marido é único, a sua esposa é única, os seus filhos são únicos. Não compare seu marido com outros homens. Não compare sua mulher com outras mulheres. Não compare seus filhos com os filhos dos outros. Seus filhos são únicos. Sua família é única. Amém, gente? Até que falei mais cedo. Às vezes, imagine só você chegar lá na sua casa, Dani. Chegar lá amanhã, lá, falar assim, viu uma moça do trabalho lá? Ela estava com uma roupa diferente. Comprei igual para você. Vai usar, Lívia? Ela falou, nunca. Você entendeu? Pai, ficou tão bem na moça lá do trabalho que eu comprei uma pra você também.
Ele fala assim: amanheço morto. Você está entendendo? Porque não faz sentido. E às vezes a pessoa vem fazendo comparação. O marido da fulana, você não viu o marido aquele lá? Você não viu a esposa do fulano? Você não viu o filho? Sua família é única, não compare a sua família com ninguém. Isso rouba a paz dentro de um lar. Isso rouba a paz dentro de um lar. Amém, gente? Não estou sendo aqui radical, mas isso é básico. Você quer incentivar o seu filho? Não incentiva ele comparando ele com outra pessoa. Incentiva ele. As comparações, quando mal aplicadas e de uma maneira negativa, elas roubam a paz de um lar. E por último, o quinto ladrão da paz: a falta de cooperação e a falta de generosidade. É preciso entender que quando você não coopera dentro do seu lar, quando você não é generoso com a sua família, isso é um ladrão da paz. Está escrito Atos 20:35, em tudo que fiz, Paulo falando, mostrei a vocês que mediante o trabalho devemos ajudar os fracos. Lembrando que as palavras do próprio Senhor Jesus, do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Quando cada um pensa somente em si mesmo, a casa se torna num campo de batalha e não num refúgio. E Deus deseja que a sua família seja um refúgio, seja um pedaço do céu aqui na terra. Amém, gente? Esses são os ladrões da paz. Mas agora eu entro dizendo para você o que promove a paz, o que cultiva Shalom Bayit. Como eu posso cultivar a paz dentro do meu lar? Se nós viemos numa direção, agora nós voltamos em outra. Porque a primeira coisa que você precisa fazer para cultivar a paz dentro do seu lar é, a partir de agora, usar palavras que edificam e comunicação saudável. Não pode haver ruído na comunicação. As palavras devem ser palavras que edificam. Eu falei mais cedo, quando você estiver indo embora hoje, vai ser daqui a alguns minutinhos já, talvez esteja aberta a farmácia ainda, passa numa Drogal indo embora, ou numa Raia, vou fazer propaganda, né? Mas tem aqui as irmãs que trabalham na Drogal, né? Passa então na Drogal, né? Não conheço ninguém que trabalha na Raia, passa na Drogal então. Passa lá, compra um potinho de mel. Potinho de mel. E quando você for falar alguma coisa lá para sua esposa, para o filho, para o marido, quando você for conversar com a família, antes de falar, pega uma colherada de mel e toma uma colherada de mel. Para adoçar suas palavras. Porque as nossas palavras, elas precisam ser mais doces. Amém, gente? Então você compra o mel, mas compre o mel mesmo, viu? O mel mesmo. Aí, antes de falar com o filho, com a esposa, com o marido, a hora que você está pronto para falar, você fala: pera aí um pouquinho, eu vou ler. Aí você pega uma colherada de mel. Aí você fala: Deus, adoça minhas palavras. Amém, gente? Porque muitas vezes, irmãos, preste atenção no que eu vou falar aqui. Às vezes não é o que você precisa falar, mas é o como você está falando. Jesus diz: não é por muito falar que seremos ouvidos. Se você muda a maneira que você fala e começa a usar palavras que edificam, e começa a fazer da comunicação entre a família, o casal, filhos, pai, marido, mãe, esposa, uma comunicação saudável. Porque, irmãos, é impressionante, as pessoas lá fora, a gente trata bem. É impressionante. Tem gente que você nunca vai ver mais na sua vida. Tem gente que você está vendo, a única vez que você vai ver ela é agora na vida e depois na morte. Mas essa pessoa você fala por favor, com licença, você é educado, tom de voz, né? Pessoa que você nunca viu. Que se de repente você até fosse mais educado, também nunca mais ela ia ver você. Você entendeu? Embora você não pode ser mal educado com ninguém. Com ninguém. Eu falei aqui já, né? Eu não sei onde que eu fui esses dias atrás.
comprei, paguei. Na hora que eu estou saindo, indo embora, a moça falou assim: pastor, vai com Deus, viu? Aí eu falei: se você conhece eu sou lá da sua igreja, pastor. Eu falei assim: amém, fique com Deus também. Porque nós somos vistos em todo lugar, né? Então você tem que ser educado com todo mundo. Mas o que eu quero dizer é que às vezes na rua você é tão educado, cortês, né? E aí dentro de casa parece que baixa o espírito de cavalo. Dentro de casa, que é aí que você tinha que ser a melhor versão de você mesmo. Generosidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Então, lá na sua casa, começa a usar a partir de hoje as palavras que edificam. Olha o que diz Colossenses 4:6. O seu falar seja sempre sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. A gente comete alguns erros, irmãos, que muitas vezes o tempo nos faz deixar de perceber isso. Mas olha que interessante, você vai almoçar na casa de alguém, você vai comer na casa de alguém, você termina de comer, você fala assim: a comida estava deliciosa. Você elogia a comida e nem estava boa. Você elogia, você fala: estava boa a sua comida. Olha que almoço bom que você fez, comida boa. Mas aí lá na sua casa, às vezes você está almoçando, sua esposa, seus filhos, seu pai, sua mãe fizeram uma refeição e está maravilhoso. Mas você não elogia. Elogia na rua, mas não elogia dentro de casa. A partir de hoje, comece a elogiar. E quando tiver ruim, pastor, elogia também. Elogia também. Fala assim: que delicioso. Pôs 1 quilo de sal. Que delicioso. Tá um copo d'água para mim aí. Tá bebendo água hoje, né? Fala assim: eu tô com sede. Você tá entendendo? Mas sabe o que eu quero dizer? As palavras que edificam. Elogia o filho. Elogia a esposa, o marido. Fala que ela tá bonita. Fala que ele tá bonito. A partir de amanhã, Márcia, você vai falar que eu tô bonito todo dia. Que eu estou magro e rico. Ou você vai falar assim: você é bonito, magro e rico. Aí alguém vai falar assim: ela está mentindo, pastor. Mas não vamos profetizar. Amém, gente? Vamos profetizar, começar a encostar a barriga na parede, igual a turma fala, né? A minha barriga vai ser igual a parede, reta. Agora, brincadeiras à parte, elogia. Não precisa mentir que está magro. Elogia. Amém, gente? Sabe, eu vou falar para você: Márcia, você está linda. Aí você vai falar para mim: você é legal. Alguma coisa boa tem que sair, tem ou não tem? Você tem que achar alguma, né? Agora, palavras que edificam, comunicação saudável. Segunda, coisa que vai promover a paz dentro do seu lar: perdão e reconciliação diária. Irmão, quando eu traduzi, a única maneira que você consegue traduzir esse princípio de Shalom Bait é usando no final do perdão e reconciliação a palavra diária. Porque o que Deus está dizendo na realidade é que perdoar e se reconciliar é todo dia. Porque todo dia você vai ter um motivo para ficar magoado com alguma coisa, triste com alguma coisa. Nós somos complicados. Tem hora que tem coisa assim, você vai elogiar, parece que você está xingando. Tem hora que você vai falar uma coisa, entende de outro jeito. Então, o perdão e a comunicação e a reconciliação é diário. Todo dia. Só que para que eu possa perdoar e me reconciliar diariamente, eu já tenho que estar predisposto a perdoar. Se dentro de mim já existe uma quebra desse princípio, que eu falo assim, eu perdoo dependendo do que for a ofensa, eu já vou ter dificuldade de perdoar. Porque perdoar não é sentimento, é mandamento. Se eu quero viver paz dentro do meu lar, eu preciso estar disposto a perdoar qualquer ofensa. O que eu vou fazer com aquela ofensa é outra coisa. Existem ofensas que exigem, existem situações que exigem uma atitude drástica, mas nada que justifique a falta do perdão. O perdão tem que ser liberado imediatamente.
Porque o perdão, a falta dele vai prejudicar a minha paz. Vai quebrar, vai faltar a minha paz. Vai fazer com que saia do lugar a minha vida espiritual. Então, se eu desejo viver essa paz dentro do meu lar, eu preciso praticar o perdão. Olha o que diz Mateus 6,14. Porque se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Então decida perdoar rapidamente. Recebeu uma ofensa, já perdoa. Recebeu uma palavra, já perdoa. Amém, gente? É assim que tem que ser dentro do lar. Aconteça o que acontecer. Mas pastor, se eu perdoar tudo, vai fazer toda hora. Não vai. O perdão, ele cobre uma multidão de pecados. A quem muito se perdoa, muito se ama. Uma pessoa que é perdoada, ela aprende a amar. Claro, uma pessoa que verdadeiramente se arrependeu daquilo que está fazendo, que reconheceu o erro. Então, o perdão e a reconciliação diária promove a paz. Terceiro, crie um ambiente de gratidão e de contentamento. Seja grato às coisas que Deus está fazendo lá dentro da sua casa. Pastor, nós não alcançamos tudo que sonhamos ainda, mas vai alcançar, irmão. Vai alcançar. Mas dentro do que já foi alcançado, seja grato. Tenha contentamento. Às vezes a pessoa não tem contentamento com nada. Não tem aquela pessoa que nada está bom? Né? Nada está bom, nada presta, nada é saboroso, nada é legal, tudo é ruim. Então essa falta de contentamento quebra essa estrutura da paz. Mas quando você cria dentro do seu lar um ambiente de gratidão, você é grato ao que Deus já fez, você é grato ao que Deus está fazendo, você cria um contentamento nos filhos, porque, irmãos, eu vou dizer para você, nós somos bem-aventurados, nós somos privilegiados. Deus plantou você numa cidade extraordinária, Deus plantou você num estado abençoado, Deus plantou você numa igreja abençoada. Seja grato. Amém, gente? Seja grato. Existem famílias gemendo. E eu vou dizer para você que nunca sonharam em viver o que você já vive, porque estão muito longe dessa realidade. E Deus tem sido generoso conosco. Deus tem sido bom conosco. Pastor, mas eu sonho com coisas maiores. Eu passo luta, às vezes falta dinheiro, às vezes passa uma dívida aqui ou ali. Mas Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado de você. Seja grato quando seus filhos voltam para casa. Seja grato quando seu marido volta do trabalho, sua mulher volta do trabalho. Seja grato pelo alimento que está na mesa. Seja grato pelo teto sobre a sua cabeça. Seja grato pelo que Deus tem feito na sua vida. Quando você cria um ambiente de gratidão, quando você cria um ambiente de contentamento, você traz essa paz para dentro do seu lar. Olha o que está escrito, 1 Tessalonicenses 5,18. Dêem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graça, seja grato em tudo. Amém, gente? Deem graças em todas as circunstâncias. Por quê, pastor? Porque essa é a vontade de Deus. Quarto, priorize tempo para Deus e para a sua. Porque a falta do tempo para Deus e para a família rouba a paz. Mas quando você prioriza o tempo para o Senhor, para a sua casa. Por que Deus cria o Shabat? O Shabat não é um dia da semana. Não é literalmente o sábado. Né? Tem que ser o sábado religiosamente. O Shabat é um momento de descanso. É um tempo em que Deus fala assim para o homem: não vá trabalhar agora. Fique comigo e com a sua família. Porque no Shabat judaico, o judeu, ele vai para o templo, ele vai adorar a Deus, mas ele passa aquele dia com a família. Na tradição deles, o Shabat, para ser cumprido mesmo, tem que ir buscar a Deus no templo, na sinagoga, mas tem que passar o dia com a família, passar o dia com o marido, com a esposa, com os filhos. É dia que eles comem juntos, tomam café juntos, jantam juntos. É dia que os pais contam histórias para os filhos. É dia que um transfere experiência para o outro. Olha o que está escrito:
Deuteronômio 6,6. Guardem sempre no coração as palavras que hoje lhes dou, e ensinem-nas com persistência aos seus filhos. Conversem sobre elas quando estiverem sentados em casa, quando estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem e quando levantarem. Sabe o que Deus está falando? Usa o seu tempo para ensinar a sua família a palavra. Usa o seu tempo para ensinar para os seus filhos, para contar, para transferir experiência, para transferir conhecimento. Amém, gente? Eu falei aqui já na igreja anteriormente, falei cedo, mas falei outro dia, que das últimas vezes que eu estive no Egito, o nosso guia, ele é um cristão cópita, né? E lá no Egito a igreja não é igreja católica, igreja protestante, lá é igreja cópita. Então é uma igreja com algumas tradições diferentes da nossa. Mas ele estava falando que para a cultura árabe, quando o marido chega em casa, é uma festa. Olha que coisa isso. Quando o marido chega em casa, a família faz festa. A esposa vai até a porta receber o marido, né? Aqui no Brasil, talvez o cachorro vá na porta, né? Receber, não é? Mas lá não. Lá e tem uns que nem o cachorro vai, né? O cachorro até se esconde. Você entendeu? Mas a esposa vai até a porta. Eu não estou falando que você tem que fazer exatamente isso, mas ela vai até a porta. Ela abre, o marido entra. Ela fala para ele sentar numa cadeira, diz que tem a cadeira dele. E aí ela dá um jornal na mão dele. Ela fala assim: agora eu vou buscar o seu chá. Olha que chique, gente. Aí ela traz o chá e põe o chá assim para ele. E ela fala: agora eu vou lavar o seu pé. Você acredita nisso? Amanhã eu vou comprar a bacia, Márcia. Ela pega a bacia. Porque nós estamos falando de um lugar, Wagner, que é muita areia, muita terra. Entra dentro do tênis, do sapato, areia. Você termina o dia lá, você tem que bater os tênis para jogar fora a areia. Então, ele chega com o pé às vezes machucado. E aí, ela lava o pé dele com uma essência lá, porque deve ter chulé junto ali. Lava ali o pé ali com uma essência e tudo. Aí alguém falou assim lá no grupo, né? Falou assim: isso aí no Brasil não dá certo, não. Nunca que elas vão aceitar lavar pé do marido. Elas não ficam bravas com isso? Aí o guia falou assim: não. Se ele não deixar ela lavar pé de marido, ela chora. Aí ela falou assim: você está brincando? Ele falou: é sério. Ele falou: porque é o momento deles, tradição. É o momento que, enquanto ela está lavando o pé dele, ele está contando para ela como foi o dia, como que passou. E ela está contando como que os filhos se comportou. E aquele é um momento de troca. É um momento de comunicação entre eles. É um momento deles. Coisa para nós aqui, é quando você chega em casa e senta na mesa, tomar um café, comer um pão. Para eles é lavar o pé. Então, Daniel falou que ia pedir para a Lívia lavar o pé dele a partir de manhã. Eu acho melhor fazer o pão com pão de queijo, o café vai dar mais certo. Mas cria lá dentro do seu lar esse ambiente de troca, né? Sabe aquela coisa do marido, a esposa, os filhos chegar? Vamos comer um pão aqui com manteiga, vamos comer, né? Beber um café de tarde ou depois à noite tomar um chá para conversar. Preciso ter isso, ter essa afinidade. Criar a comunicação, o tempo que você gasta com a sua família, ele cria essa intimidade, né? E isso daí funciona para todas as áreas da vida e do casamento. Então, a partir de hoje, priorize tempo para Deus. Irmãos, o que eu conheço de gente que trabalha de madrugada, que faz hora extra de sábado e de domingo e não tem dinheiro para nada, porque inverteu os princípios. Tem que trabalhar, pastor? Tem que trabalhar. Tem que trabalhar bastante, pastor? Tem que trabalhar bastante. Se você quer vencer, você tem que ser esforçado, trabalhar bastante, ser dedicado, comprometido com o trabalho, tudo isso. Mas entenda, não é trabalhando 24 horas por dia que você vai prosperar. Pastor, quem falou? A Bíblia. Inútil vos será dormir tarde e acordar de madrugada, sendo que o Senhor
abençoa os seus até quando dormem. Sabe o que Deus está dizendo? Você vai trabalhar, mas se você está comigo, até quando você está dormindo, eu já estou abrindo os caminhos para você no outro dia. Então uma coisa é você trabalhar nessa loucura desenfreada, correndo atrás do vento, correndo atrás de dinheiro. Outra coisa é você trabalhar com a bênção de Deus. E para isso você precisa cumprir princípio. Tem que ter tempo para a família, tem que ter tempo para Deus. Tenha tempo para os seus filhos, tenha tempo para o seu marido, tenha tempo para a sua esposa, tenha tempo para o seu casamento, tenha tempo para Deus. E Deus vai fazer com que todas as coisas se encaixem. Amém, gente? Não, eu não tenho que tentar espremer Deus na minha agenda. Não, Deus tem que ser tudo para mim. Eu tenho que adaptar qualquer coisa para priorizar as coisas de Deus. Amém, gente? E vou terminar. Por último, crie uma cultura de serviço e de cooperação no lar. Gálatas 5,13 diz que, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. E não use da liberdade para dar ocasião à carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o quê? Então, o amor é o serviço. Jesus diz assim para Pedro: tu me amas? Depois de ter negado Jesus 3 vezes. Tu me amas? Te amo. Tu me amas? Te amo, te amo. Tu me amas? Te amo. E em todas elas Jesus falou: então, cuida das minhas ovelhas. Cuida dos meus cordeiros. O amor se manifesta no cuidado. E o cuidado é o serviço. Sirva a sua família. Sirva com alegria. Tenha prazer em servir. Tenha prazer em fazer. E como eu já falei anteriormente, quem faz lá, receba seu elogio. Receba sua gratidão. Receba sua palavra de reconhecimento. Não que nós devemos fazer por reconhecimento, mas é uma via de mão dupla. Amém, gente? Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu vou orar por todos.